Oi, bom dia. Bom dia, com muita alegria que a gente se reúne para mais um Evangelho, ampliando aí os nossos conhecimentos, ampliando a nossa consciência, para que nós possamos dessa forma nos sentirmos muito seguros em desenvolver essas virtudes que o Evangelho nos convida quando nos coloca os sentimentos tão elevados, relembrando aí todas as passagens de Jesus e agora, né, à luz da doutrina, fazendo com as suas interpretações, os textos sendo melhor compreendidos, já trazendo para nossa intimidade a responsabilidade e a coragem de se desenvolver, né, perante tudo aquilo que nós conhecemos. Nesses instantes em que nós nos reunimos, apesar de estarmos virtualmente e distantes fisicamente, a gente faz um convite para que nós possamos, nesses instantes, estarmos também conectados à atmosfera do Portal da Luz, mentalizando a casa, tudo que sempre nos envolve, os seus trabalhadores, e neste clima a gente vai trazendo para nossa memória essas referências todas já vivenciadas e facilitando desta forma a nossa conexão com a espiritualidade amiga. Então façamos desse momento um momento de, de meditação, de oração, de reflexões profundas, de tal forma que ao término dessas reflexões nós possamos sentir realmente as nossas energias renovadas, a nossa mente mais tranquila e o nosso coração mais aberto, mais cheio de esperança. E a gente tem feito também o convite para colocarmos à disposição uma água do nosso lado, e à medida em que nós vamos terminando o nosso evangelho, nós vamos tomar uma água abençoada, transformada, fluidificada através do influxo divino que vai nos preencher de energias, atingindo até mesmo as nossas necessidades físicas, se assim nós tivermos. Vamos então nos recolher pedindo para que haja muita proteção, que nós possamos nos sentir envolvidos, assim também a nós que traremos a palavra do Evangelho, que possamos ter muita tranquilidade e que nossos pensamentos possam estar totalmente envolvidos na prática do bem, na intenção de colocarmos o nosso olhar sobre o Evangelho no intuito de auxiliar aqueles que conosco estão aí acompanhando esta leitura. Pedimos então o envolvimento de todos que estão conectados, Senhor, com o seu Evangelho. E a nossa gratidão, ela vai ser expressa agora na oração que nos ensinastes. Pedimos que ao retorno da espiritualidade amiga, ela possa te encontrar e te entregar as vibrações da nossa gratidão, e que no momento oportuno, quando estiveres com o Pai, possa entregar a Ele também a nossa gratidão por tudo que temos, tudo que somos e pelo envolvimento constante que nos oferece. E assim, de forma bem singela, oremos juntos a oração que nos ensinastes. Essa oração que diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair
diante das tentações, pois somente a Ti pertence o reino, a glória para todo sempre, que assim seja. Nós então convidamos a todos para fazer a leitura do capítulo do Evangelho, honrai o teu pai e a tua mãe. É o capítulo 14, nós vamos ler o último trecho do item 3, e esse item nos diz: certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres, e não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que competem puni-los, e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas, e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo, e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que o primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade junta-se à ingratidão. Nesse trecho do Evangelho, a gente compreende, né, que muitas vezes, quando nós estamos ali conversando com os filhos, para que possam olhar, honrar, né, e ser gratos ao que os pais lhe fizeram ou lhes fazem, né? A gente pode ouvir de alguém a seguinte colocação: mas o meu pai, o que meu pai me fez? Né? E cair naquela condição de vítima, de julgador, né? de apontar mesmo as falhas e mostrar e deixar sair de si todos os sentimentos negativos aí, guardados nesse coração devido às circunstâncias. E aí a gente fica pensando, né, foi a reflexão que eu fiz, porque na leitura do Evangelho nós vamos encontrar uma reflexão tão interessante quando, diante do impasse entre pais e filhos, naquela condição onde há uma tensão e toda tensão pede uma resolução, porque ninguém aguenta ficar sob pressão, ninguém aguenta ficar com sentimentos contraditórios, e naquela tentativa de um faz, não acerta com o outro, isso vai causando uma angústia. E o Evangelho, em determinado momento, coloca, né, a questão da maternidade, né, e coloca assim, né, mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizeis para vós mesmas, uma de nós duas foi culpada. Eu gosto tanto desse trechinho, porque eu fico pensando assim, né? A gente falou de ancestralidade, tá falando de quem veio antes. Então, eu fico pensando, e aqui eu vou chamar a atenção mesmo, né? De chamar a nossa atenção frente a essa responsabilidade da paternidade. Lógico que eu estou querendo dizer a maternidade e a paternidade. Porque aquele que veio primeiro, é esperado dele uma melhor postura,
uma maior responsabilidade, é ou não é? Sim, pode ser. Um envolvimento muito maior. Então, o Evangelho nos convida, nesse trecho que eu destaquei, nos convida a pensar assim, se está difícil e o coração, né, o sentimento é o que mais pega, porque é nas relações que nós vamos o tempo todo nos desenvolver, né? Estando com o outro, convivendo, se relacionando, é que nesses atritos, nessas diferenças, é que vai havendo despertar de um compromisso, de um envolvimento, de habilidades, de recursos sempre maiores, né, para que nós possamos realmente ter aquela sensação de um dever cumprido, de resolver uma situação. E nesse trecho que eu destaquei, quando mãe, né, chama a esse dever de uma mãe, olhe para si mesmo e reconheça que pode ter aí esse impasse, que esse impasse existe porque você está sentindo ele no seu coração, mas olhe para esse impasse e fale assim, olha, uma de nós aí errou, uma de nós é culpado, mas na sua condição de mãe, abre mão, né, desse sentimento, desse impasse e tenha a certeza que se há ou não um culpado, e há com certeza, nesse momento não é importante. Vai, agasalhe o seu filho, acolha, ama, apesar das suas dificuldades, apesar das dificuldades que surgem desse relacionamento, não perca a sua esperança, não perca a sua oportunidade e dê o seu melhor. E dar o seu melhor é ser firme, né? Ter uma postura, uma atitude de firmeza, uma postura de que a responsabilidade é sua e que é preciso ser feito algo, né? Então, a gente encontra no Evangelho uma colocação bastante interessante, porque essa postura, essa firmeza é o que é esperado de todos nós que estamos à frente dos nossos filhos, à frente dessa responsabilidade de um processo educativo. Mas o Evangelho nos coloca que muitas de nós, e ele continua falando da mãe ainda, né? Em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, que advêm, né, das causas anteriores, trazendo então as suas más tendências, os seus reflexos do passado, os seus desajustes, que pode ser pensamentos desequilibrados, emoções comprometidas. Então a mãe, perante a esse filho, sabendo da sua responsabilidade de ser de tutelar, né, essa criança, de colocá-la no caminho correto, muitas de nós, ao invés de entrarmos no processo educativo, a gente se entretém, fica nessa situação, reconhece até a dificuldade, fica na reclamação, na lamentação, fica apegado a esses sentimentos de dificuldade e, sem que a gente se dê conta, a gente faz com que esse filho permaneça muitas vezes nessa situação a qual ele já traz de uma tendência, de um impulso que já está registrado na sua memória do seu passado. Aí é o que a gente fala, só para ficar dentro do contexto, que é o perder a oportunidade, né? Porque no Evangelho a gente observa que quando nós estamos desleixados, quando ficamos indiferentes, ou muitos de nós até usando por ignorância, por dificuldades internas, muitas vezes até a violência, e não nos envolvemos aí em abraçar esta causa de transformar o outro
perante aquilo que estamos enxergando, nós mesmos, muitas vezes nessa própria encarnação, vamos colher ingratidão, porque é o fruto daquilo que nós mesmos deixamos, na verdade, ou plantamos, né? Deixamos para trás a tarefa e vamos colher a indiferença, vamos colher a rebeldia, a cobrança, a má educação desse filho, né? Então eu chamaria muita atenção nessa questão da postura do educador, né? E comparando essa postura do educador com a postura de um bom jardineiro. Porque o jardineiro, ele prepara a terra, né? Ele cuida dessa terra, ele põe a sementinha e vai cuidando, né? Vai cuidando, porque é importante cuidar para ver essa sementinha despertar. Mas ele vai retirando as ervas daninhas, vai muitas vezes percebendo que precisa de um apoio para que esse brotinho que está crescendo meio torto, meio frágil, tenha uma sustentação. Quando vai se desenvolvendo, vai se tornando um pouquinho maior, vai fazendo as podas necessárias. Então, nós precisamos disso. Enquanto um processo de educação, eu chamaria a atenção desse trecho do Evangelho para a nossa postura, para a nossa responsabilidade, na firmeza das nossas atitudes, não temendo a nossa intuição, porque muitas vezes a gente não tem resposta, não sabe o que fazer diante de uma situação difícil, principalmente aquelas que nos atingem o coração, mas no nosso silêncio, pedindo referências para o nosso espírito protetor, pedindo o envolvimento de Deus, nos chega uma inspiração, nos chega uma intuição do que se deve ser feito, de qual caminho nós devemos caminhar. E o que muitas vezes nos impede dessa desenvoltura, dessa entrega, é também o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que nos prende também, assim como com os nossos filhos, as nossas situações do passado, as referências nossas do passado, nos impedindo de aproveitar esse novo campo, essa nova semeadura para o nosso desenvolvimento. É isso aí. Esse papel dos pais é sempre colocado pela espiritualidade como primordial, né, no desenvolvimento do espírito. Em O Livro dos Espíritos também nós vamos encontrar uma das questões que Kardec faz ao espírito de verdade, se a missão dos pais pode ser, a experiência dos pais pode ser considerada uma missão, né? E ele coloca que sim, né? Os espíritos respondem que sim, é sim uma missão, né? Da qual ele vai ser vitorioso se empreender os esforços, né? E que a missão é guiar os seus filhos a Deus, né? A nossa missão como pais é guiar os nossos filhos até Deus, né? E esse capítulo tem a lição que é uma das mais impressionantes, assim, em termos de racionalidade, em termos de clareza, que é a lição que o Santo Agostinho dá nas Instruções dos Espíritos, né, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ele explica profundamente o fenômeno da reencarnação, as leis que regem, princípios da reencarnação, e no papel dos pais, nos laços familiares, ele esclarece essas questões, né, do papel do pai, do papel do condutor dos espíritos. Nós temos nos nossos pais a oportunidade de reparar laços, temos a oportunidade de corrigir defeitos, aprimorar virtudes. Então é uma experiência rica que está ao nosso alcance, nos desincumbirmos dela, né? E não é, como você coloca, é uma missão, sim, de grande responsabilidade, aparentemente difícil, né? Exige cuidados, como do jardineiro, mas está acessível e é possível a cada um de nós, né? O Santo Agostinho destaca, em determinado momento da lição, que Deus não faz prova acima das forças daquele que pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos,
nele se comprazem. Né? Então, o alerta de que sim, o nosso planejamento encarnatório é feito sob medida das nossas necessidades, sob medida das nossas potencialidades, capacidades. E quando nós nos desviamos dele, quando acabamos perdendo a oportunidade, não é por falta de competência, não é falta de possibilidade, sim nosso descuido, né? A falta da vontade, da disciplina, que é tantas vezes lembrada nos meios da doutrina espírita. Agora, do que adianta a gente proclamar a beleza da lição de Emmanuel ao Chico, falando de disciplina, 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 e nos vermos indisciplinados, né? E eu acho que o momento que vivemos é uma prova de que a gente se descuida, né? Nos primeiros momentos de dificuldade, quando as coisas aparecem apertar, quando as coisas aparecem fugir do nosso controle, a gente descamba, simplesmente esquece os valores cristãos, simplesmente põe em dúvida as perfeições das leis divinas, vacila na fé, não tem coragem, né? E acaba dando espaço não só aos nossos arrastamentos, às nossas anterioridades, aquilo que nós trazemos a ser reparado, que podemos ser identificados aí no nosso aspecto sombrio, como também as influências, né, dos espíritos que estão vibrando nessa faixa de desprezo, de maldade, de busca de nos arrastar mesmo para o aspecto sombrio. Então, é um descuido, é uma falta de disciplina nossa, né? E quando o Kardec coloca lá no início do trecho que a Renata destacou, né, não cabe aos filhos, né, por mais que tenham sido pais omissos, por mais que tenhamos tido os pais que infelizmente não se aplica nem ao caso da Renata, nem ao meu, mas sabemos aí de noticiários, de círculos de amigos, tal, alguns pais falharam na missão, né? Mas não cabe aos filhos o papel de julgar, não cabe aos filhos. Primeiro, porque naquilo que a gente falou na sexta-feira, a Renata deu um destaque muito importante, né? Essas relações são invisíveis aos nossos olhos. Pode ser que, para a nossa necessidade encarnatória, aquele pai, por mais difícil que tenha sido, mais complexo que tenha sido a relação, era a nossa necessidade, né? E aí, dentro do nosso egoísmo, dentro da nossa mania de achar que o nosso ponto de vista é sempre o ideal, o perfeito, o que deveria ser considerado, a gente se põe como vítima, né? Você mesmo destacou isso hoje, né? Colocar-se como vítima não é um papel racional, né? Nós devemos nos colocar como aqueles que têm oportunidade. Faz mais quem pode mais, né? Então, se temos condições de dar um passo além da experiência dos nossos pais, cabe a nós essa tarefa. Sem julgar o que nossos pais fizeram, sem reclamar do que se passou conosco, e na confiança de que temos oportunidades sempre para o nosso desenvolvimento, né? Não cabe, como coloca Kardec, aos filhos fazer a punição dos pais. É um papel que cabe a Deus, lembrando que nem mesmo Deus pune, né? Kardec coloca como uma figura de linguagem. Deus não pune ninguém. Deus vai fazer com que a justiça reparatória se encarregue da educação daquele ser que falhou, né? Vai dar novas oportunidades, como a lição coloca. Santo Agostinho coloca isso de uma forma quase poética, é lindo a forma como ele coloca, né? Se arrepende no plano espiritual, vem e pede nova oportunidade. Quando ela chega, vem o vacilo, a dúvida, mas quando as boas resoluções perseveram, ele tem a nova oportunidade, e eu recomendo a leitura, que ela é brilhante, é belíssima. E quando isso acontece, é aí que está. É difícil, dói, às vezes é muito esforço, é isso que poderia ser colocado, entre aspas, como a punição, né? Um desafio, que nada mais é a oportunidade de reparação, progresso e aprimoramento dos espíritos, né? Dos espíritos. Colocamos no plural, porque na relação todos são favoráveis, né? Todos são favorecidos quando vencem, né? Então são aspectos muito interessantes dessa lição que a gente tem que pensar, tem que colocar no nosso dia a dia, né? Nos nossos compromissos, seja como pai, no papel de pai, seja como filho, no papel de filho. Honrando os nossos pais, como coloca o capítulo, o título do capítulo, mas também honrando o papel de pai, exercendo-o como deve ser feito, conduzindo
aqueles a quem a divindade nos agracia como tutorados, com os seus benefícios do ensinamento, do exemplo, do amparo, do sustento material, intelectual, emocional e, acima de tudo, na transmissão daquilo que aprendemos, né? A transmissão dos valores, os valores do espírito, os valores da imortalidade. Nós espíritas, em especial, temos esse compromisso. Recebemos uma doutrina clara que não deixa véus sobre o conhecimento, nos deixa transparente os mecanismos de causa e efeito, e cabe a nós falarmos disso aos nossos filhos, falarmos da imortalidade da alma, falarmos da justiça divina, das leis de causa e efeito, para que eles compreendam a responsabilidade dos seus atos, porque isso pauta as decisões para o futuro, favorece, entrega valores que vão possibilitar que eles façam escolhas mais sábias, escolhas melhores, às vezes, do que até mesmo aquela que nós, seus pais, fizemos, né? Então, o progresso é uma lição, é uma lei que a gente vai ver concretizada na prática. Eu acho que eu não tenho muito mais o que ponderar, não. Você destacou duas coisas interessantes, só para a gente pontuar, né? O diálogo, essa questão da conversa, o quanto que é importante esclarecer, abrir-se, mostrar um ao outro aquilo que não está bom, aquilo que poderia estar melhor, mostrar as necessidades, as dificuldades. Essa conversa, esse diálogo, ele constrói pontes, né? Ele constrói um relacionamento diferente, uma convivência mais harmoniosa, mais clara, mais transparente, né, nesse sentido. E lembrando que quando nós iniciamos essa conversa desse capítulo, o Alan, eu lembro de você ter destacado a palavra honra, né, como ela vem carregada desde muito tempo atrás, ela vem carregada com um peso, um valor, né? E o Evangelho para a gente, ele é esse norte de virtudes. Como é que eu saio daqui do meu egoísmo, do meu orgulho, das minhas feridas, das minhas reclamações, das minhas tendências e vou para algum outro lugar, né? Então, o Evangelho dá esse caminho, ele faz um caminho mais curto, mais objetivo na nossa vida. Cabe a cada um de nós compreender e decidir onde é que a gente quer estar, que tempo que a gente quer levar, como numa rota de uma viagem, né? Onde você estabelece o roteiro. Hoje todo mundo tem o hábito de pegar em um GPS e pedir esse auxílio para ver qual seria o caminho mais curto ou o melhor caminho, um caminho que não tivesse tanto congestionamento, tantas dificuldades, às vezes até menos pedágio, enfim, tudo para nos facilitar, para que nós possamos ter uma maior tranquilidade nesse momento de viagem. Assim é a nossa vida também, com a questão da moral. Então o Evangelho é o nosso GPS, é isso? Né? Ele é o nosso roteiro, facilitando o caminho para que haja menos transtornos, para que o percurso aconteça da melhor forma possível. E lembrando que quando a gente falou também de honra, que traz já esse peso, esse valor, né? Pensarmos sempre que se nós somos imortais, tudo que nós estamos fazendo hoje, porque Jesus veio nos mostrar um reino dos céus, que para chegar nesse reino, para chegar nesse nosso destino tão desejado, onde a harmonia, a felicidade reinará nas nossas vidas, é preciso esse esforço, né? E tomarmos o cuidado e a consciência de que muitas vezes nós não desejamos o esforço, ficamos nos esquivando, evitamos os esforços, e aí sem esforço, sem essa disciplina, como é que nós vamos honrar essas oportunidades? Como é que nós vamos aprender e nos transformarmos, né? Então, é isso que nós tínhamos para falar nesse momento com vocês. Muito bom. Então a gente se despede dos irmãos, agradecendo aí pela confiança que depositam ao nos assistirem, a dividirem conosco os instantes valiosos da existência de cada um dos nossos irmãos,
E a gente se sente honrado, né, de estar reunidos virtualmente, criando essa corrente, como fazíamos todos os domingos no Portal da Luz, renovando a nossa bateria para toda a semana. A gente eleva a Deus novamente o nosso pensamento em prece, solicitando a proteção, o amparo, o abraço amigo, agradecendo a Deus pela figura carinhosa dos nossos pais, aqueles que estiveram conosco, nos possibilitaram a chance da encarnação. Com seus recursos materiais, proporcionaram a construção de um corpo que atende às nossas necessidades encarnatórias, que favorece o espírito na senda do progresso. Nos momentos de dificuldade, não vacilaram, não mediram esforços para que tivéssemos a segurança, a tranquilidade, a saúde e até mesmo os pequenos caprichos. A esses nossos pais nós honramos, agradecendo a Deus por essa figura que nos orienta, nos ampara e que acredita em nós, que sabe que, ainda que vacilemos, temos a tendência a encontrarmos a Deus, que inspira e espera para que estejamos seguros todas as noites ao repousar. Que nossos pais sejam amparados, que recebam a graça, a paga, a contraprestação pelos bons serviços que prestaram, de nos conduzir ao nosso Pai maior, Deus, nos mostrando o caminho que Jesus trilhou, e que de nossa parte possamos também receber o auxílio dos Espíritos amigos, os nossos protetores, guardiões, para nos amparar neste trabalho, de transmitir aos nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, sejam em laços sanguíneos ou de afeto, aos nossos valores, os valores imortais, os valores que Jesus nos ensinou, que a doutrina espírita nos clareou, e que possamos ser praticantes fiéis, bem disciplinados e incansáveis. E uma vez mais, como Jesus fez, dizemos ao Pai maior, obrigado. Seja feita a sua vontade na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Bom domingo, boa semana a todas. Até!